Para explicar isso, eu quero colocar aqui dois pontos cruciais que é para nós fecharmos. Que o primeiro é que, humanamente falando, se Jesus não tivesse se preparado ou tendo uma vida de jejum e oração antes dele experimentar o jejum de 40 dias só com água, ele iria morrer. Isso é certo. Ora, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobs é meu nome e nós estamos aqui para dar-te um guia prático através dessa série para que você possa ativar o poder de Deus através do jejum e da oração. E desta feita nós queremos, no dia de hoje, primeiramente, agradecer a todos vocês pela disponibilidade e audiência, e eu quero hoje fazer diferente. Quero colocar esse apelo bem no iniciozinho, porque tal como nós temos falado, o nosso sonho, ou seja, nós fazemos ou começamos essa série com o objetivo, o propósito de dar sequência àquilo que é o propósito que o próprio autor deixa no livro, que é fazer com que mais pessoas percebam a essência do jejum, mais pessoas voltem ao jejum, voltem ao Pentecostes e também saiamos para pregar Cristo com poder e autoridade, para cumprirmos o que Deus fala no livro de Isaías 61, versículo de número 1, que é ir a todo mundo, pregar, anunciar o Evangelho, batizar, fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também fazer com que mais pessoas experimentem e tenham experiências pessoal com Deus. Por isso, curte, comenta e compartilha esta série, a playlist completa. Convido a compartilhar com os teus amigos, com os teus familiares. Então, no dia de hoje, para nós fecharmos a nossa série, nós vamos falar sobre os cuidados a ter em conta para fecharmos o jejum, ou cuidados pós-jejum, que é baseado no capítulo 11. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você não deve fazer após de um jejum, principalmente os prolongados. Mas, para ser mais específico, essas orientações são para pessoas que fazem jejuns prolongados, abrindo aqui, deixando já aqui os parâmetros. É para pessoas que fazem jejuns prolongados no período de 3 até 40 dias. Que geralmente esse é o período necessário para nós fazermos um reset. E quando nós fazemos o reset, o que acontece? O nosso estômago, ele volta como se fosse, tem mais ou menos o mesmo comportamento de um bebê. E o que acontece? Nesse período, nós vamos ter que readaptar o nosso estômago. Porque o que tem acontecido? Muitas pessoas, quando terminam o jejum, o que eles fazem? Um banquete. E depois desse banquete, muitos ficam com mal-estar, outros acabam sentindo desgosto da vida, porque até certo ponto isso acontece porque quando nós terminamos o jejum e logo de primeira nós entramos em banquete, estamos a dar a legalidade ao espírito de glutonaria. Então precisamos ter em conta estes 5 aspectos que nós vamos falar aqui. O primeiro aspecto antes de nós pegarmos o primeiro aspecto, eu gostaria de abrir com vocês o livro de Provérbios, capítulo 8. Abro rapidamente o livro de Provérbios, capítulo 8. Vamos ler o versículo 5, depois vamos para o versículo 10 a 12. Provérbios, capítulo 8, vamos ler o versículo 5, depois vamos saltar para o versículo 10 até o versículo de número 12, que diz assim: Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. 10. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do ouro, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, e nada pode se comparar a ela. Aqui nós estamos a falar da sabedoria. Lembrando que tudo que nós fazemos sem sabedoria, nós poderemos sofrer consequências graves. O último versículo é o versículo de número 12. Eu
a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Palavra do Senhor. Então, o que é que nós queremos falar através destes versículos? Nós queremos começar no seguinte. Nesse capítulo de Provérbios 8, é uma chamada da sabedoria para todos aqueles que se dizem ser sábios ou que são seres humanos e querem experimentar algo bom, algo saudável. Acredito que eu disse isso várias vezes ao longo da série e vou voltar a repetir aqui porque isso é muito importante, que está intrinsecamente ligado com isso que nós acabamos de ler. Muitos hoje fazem jejum à torta e à direita, sem saber como fazer, e amanhã, quando tiverem problemas, vão querer culpar Deus por algo que já está escrito. Eu tenho dito assim, que problema revelado é problema resolvido. E longe de mim pensar que eu sou mais sábio, mas pelo contrário, eu sempre procuro fazer as coisas com sabedoria. E uma das coisas que eu tenho aprendido com a palavra de Deus é que todo tolo, todo mundo que ignora a sabedoria, ele vai experimentar coisas que até ele próprio não vai conseguir explicar. Por quê? Porque a falta de sabedoria nos conduz à tolice e tolice nos conduz a tomar decisões fúteis, decisões baseadas naquilo que nós sentimos, baseadas naquilo que nós gostaríamos de ter. Então, a chamada de atenção aqui é: nós estamos a dar instruções claras. Essas instruções estão todas no livro e também estão no guia de estudo, que podem baixar gratuitamente. Mas se quiserem se aprofundar mais, terão que adquirir o livro. E nós queremos sempre dizer os seguintes pontos e queremos que você seja não simplesmente um ouvinte, mas também um praticante daquilo que nós queremos passar aqui. Por quê? Porque tem-se dito que mais vale prevenir do que remediar. Isso é uma coisa que eu aprendi enquanto estudava nutrição, que a única maneira de nós termos adultos saudáveis é investirmos em crianças saudáveis. Então nós queremos falar o que essa frase significa. É que se você quer evitar problemas já no futuro por causa de jejuns feitos na ignorância, na tolice, eu te aconselho você a cumprir ou a seguir esses passos e se aprofundar mais a respeito disso, porque o tempo que nós temos não vai nos permitir se aprofundar em muita coisa. Então nós queremos começar pelo primeiro ponto, ou primeiro passo, que é: não volte à sua dieta normal sem passares pelo menos o tempo total de dia que você ficou de jejum. Você deve estar se perguntando assim: como assim? Quer dizer que se fiquei 3 dias de jejum, significa que vou ter que levar mais 3 dias que é para mim voltar na dieta normal? Sim. Por quê? Geralmente o que acontece? É aquilo que eu tenho estado a falar desde o princípio. Quando nós jejuamos, fazemos jejuns longos, nós fazemos um reset ao estômago. E o nosso estômago volta a ter o comportamento que o nosso estômago tinha quando nós nascemos. O que aconteceu quando nós nascemos? Nós começamos primeiro só com leite, né? Depois foi leite e alimentos leves, como frutas, como papinhas. Depois chegou uma altura que começamos a acrescentar alimentos ligeiramente pastosos e sólidos, né? E depois disso é que fomos crescendo até atingirmos a dieta que nós temos hoje em dia. E o mesmo acontece ao jejum. Todas as vezes que nós fazemos jejum longo, é extremamente obrigatório você passar os mesmos dias para você recuperar. Em outras palavras, nós queremos fazer que, com base ao conhecimento que eu tenho e adquiri de nutrição, eu entendi que, tal como funciona na implantação dos bebês, isso que eu acabei de falar, assim também deve acontecer para nós evitarmos mal-estar, evitarmos aborrecimentos, porque existem pessoas que, quando terminam de jejum, dão um banquete, e quando terminam de banquete nem sequer ele consegue se locomover. E a Bíblia fala que tudo que é feito por excesso acaba sendo pecado. O que adianta você se santificou durante tanto tempo e por um momento você vai acabar por voltar a dar legalidade ao espírito de glutonaria?
seria meio inconsequente. O segundo passo que nós queremos passar aqui é não pare de beber líquidos até você voltar à tua dieta normal e comer frutas e se exercitar. Acredito que eu falei isso num dos episódios, que nós precisamos jejuar, fazer exercício e beber água. Principalmente se nós vamos fazer jejuns muito longos com mais de 3 dias. É extremamente obrigatório, ou de mais de 24 horas, é extremamente obrigatório você beber água. É extremamente obrigatório. Água, principalmente água, porque geralmente quando nós jejuamos e fazemos exercícios, nós quebramos com facilidade a fraqueza, com facilidade a fome e com facilidade o nosso sistema imunológico começa a entrar em funcionamento e, consequentemente, ele vai conseguir retirar excessos, eliminar radicais livres, eliminar desestabilidade corporal provocada pela dieta que muitas das vezes não é adequada, que muitas das vezes muitos de nós não seguimos a lei da harmonia, da adequação, da qualidade, da quantidade, e nós comemos à torta e à direita, e isso faz com que o nosso organismo acumule certos resíduos que era suposto não ser removidos. E abrir aqui um parênteses, que existem resíduos do nosso corpo que só vão sair quando nós estivermos de jejum, porque eles ficam travados nas paredes dos intestinos. Por isso que quando você jejua e bebe muita água, a água vai amolecendo esses resíduos, também ajuda a expelir, e também através do suor e da urina, você vai limpando completamente o teu corpo. Você vai ter um corpo muito mais limpo do que você comer muito. E eu quero terminar esse ponto dizendo o seguinte. Antigamente, as pessoas adoeciam porque comiam pouco. E hoje em dia, as pessoas adoecem porque comem muito. Então, a escolha é tua. Você é sábio. E eu quero só simplesmente dizer o quê? Como nutricionista, eu recomendo a você que faça sempre exercícios. Eu sei que não é fácil ter uma rotina de exercícios, porque até para mim que escrevo, nem sempre eu consigo fazer exercícios, estou a procurar melhorar nesse aspecto. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Geralmente, o desempenho do nosso corpo ou do nosso metabolismo é definido pela nossa rotina diária. Isso quer dizer o quê? Existem pessoas que comem pouco, mas engordam. Existem pessoas que comem pouco e emagrecem. Existem pessoas que é o inverso, porque a nossa rotina diária vai ditar como é que o nosso metabolismo em si irá funcionar. E isso nós queremos dizer o seguinte, que se você quer eliminar mais resíduos que não são saudáveis no teu corpo, em jejum, faça exercícios e beba muita água. Terceiro ponto, ou terceiro aspecto, não use produtos refinados e produtos enlatados. Por quê? Porque os produtos refinados e enlatados são os principais meios que o nosso organismo tem sempre usado para adquirir químicos adulterados. Por quê? Porque o nosso corpo em si também ele precisa de uma certa quantidade de elementos químicos para manter todos os organismos em funcionamento. Mas tudo que é produto enlatado, tudo que é produto refinado, tudo que é produto adulterado, ou feito não de forma natural, ele acarreta consigo elementos que são um dos principais provocadores de câncer. Lembrando que esse requisito é o segundo requisito que provoca câncer no mundo depois da falta de perdão. Muitas pessoas não conseguem desenvolver e crescer pela falta de perdão, ou desenvolvem doenças de todos os tipos pela falta de perdão, que isso também é uma das coisas que o jejum também nos ajuda a liberar com facilidade. Pessoas que jejuam muito, eles facilmente conseguem perdoar, e também pessoas que jejuam muito, eles facilmente conseguem fazer com que o organismo deles elimine esses radicais livres, que geralmente são os principais causadores de doença. Então, se possível for, depois do jejum, leve o tempo que for necessário antes de voltar a implementar isto. Quarto e penúltimo ponto é não seja sedentário.
Presta sempre atenção ao seu corpo. Aqui acho que, pelo menos, os que eu falei anteriormente já dá uma explicação clara. Eu só quero terminar dizendo esse ponto, dizer o quê? Deixa só que ele é um pontinho que é muito importante. Existem dois pontos cruciais para nós terminarmos bem o jejum. Um deles é o quê? Movimentação, exercícios físicos. O segundo, paciência. A movimentação é para o corpo voltar a queimar como antes. E a paciência é para você aprender a esperar para teres o melhor proveito e melhores resultados dentro do teu corpo. Quinto e último ponto, penso que aqui também iremos nos alongar um pouquinho, é que, primeiramente, não brinca com o jejum, principalmente quando se trata de jejuns prolongados. Por isso, tenha em conta o seguinte: não começa a fazer o jejum na ignorância, isso é aquilo que eu estou sempre a repetir desde o primeiro episódio. Não faça um jejum baseado na ignorância e nem faça jejum baseado na emoção. Segundo ponto, procura crescer com o tempo, eu sempre também repeti isso várias vezes. Começa fazendo restrições e com horários menores. Por isso que eu disse, seja paciente. E outro ponto a ter em conta aqui nesse aspecto sobre a impaciência é que vai tentando aos poucos para você romper os limites do jejum a fim de atingir o objetivo desejado. Por exemplo, é a experiência que eu tive. Eu comecei com o jejum de 12 horas, depois fui para 18 horas, depois fui para 24 horas, depois fui para 72 horas, depois fui para 7 dias até completar 40 dias. Não estou a dizer que eu já fiz diretamente o jejum de 40 dias com água. Não, não fiz isso. Mas o jejum que eu fiz, o mais longo que eu fiz assim. Comecei primeiro com 12 horas na primeira semana. Nos primeiros 3 dias, depois subi para 18. Depois subi para 24. Depois subi para 72 horas. E na última semana é que fiz mesmo a semana, quase a semana toda. Acredito que o meu limite foi 5 dias só com água. Eu posso te garantir, você vai sentir completamente leve e no final disso você vai experimentar grandes coisas. Por quê? Na verdade, todos nós passamos ou passaremos pelo teste da paciência após o jejum. Eis aqui um ponto-chave que pode fazer toda a diferença para nós evitarmos desconfortos e deformidades do corpo. Lembrando aqui, deixa eu só abrir aqui um parênteses. Muitas das vezes, quando nós ficamos muito tempo sem comer e nós começamos a nos alimentar, uma das coisas que pode acontecer é retenção de líquidos. É aquilo que eu disse, o nosso corpo está a se readaptar. Então, se você começa já de primeira, fazendo as coisas de maneira brusca e sem uma orientação médica, uma das consequências que você poderá passar é a retenção de líquidos. O que é que teus pés poderão estar inchados, ou seja, você vai experimentar dilatação corporal que você não sabe explicar. Por que isso acontece? É por causa da readaptação que o nosso corpo dá até. Por isso que nós estamos sempre a repetir o mesmo ponto. Tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. E nesse capítulo eu quero deixar mais aqui alguns aspectos que é para nós terminarmos. Que o primeiro é que, de acordo com o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, o principal propósito do jejum é para quê? É para nos alinhar a um propósito único, que é glorificar a Cristo. Porque todas as vezes que você jejuar apenas para bens materiais, você irá terminar decepcionado e cairá na depressão, em alguns casos em incredulidade, aquilo que eu também já falei em um dos episódios. Eu não estou a dizer que você não pode jejuar para que você possa ter boa vida, para que você possa ter essas coisas. Pelo contrário, é vontade do Pai que você cresça. Mas deves se lembrar que a primazia do jejum é o reino de Deus. Porque diz a palavra de Deus que aquele que segue as bênçãos é como alguém que está a correr atrás do vento. Mas aquele que faz primeiro, que prioriza o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas chegarão a você. Então, é você aprender a entender que o fundamento do jejum é Jesus, o Espírito Santo, e anunciar ou cumprir o propósito pelo qual Deus vai te passar durante o período de jejum.
Então, perceba que hoje em dia ouvemos testemunhos de muitas pessoas que tentaram jejuar como Jesus e acabaram por morrer. Por quê? Por falta de sabedoria. É aquilo que nós lemos em Provérbios 8. Quem tem sabedoria, ele não faz as coisas como tolo. Quem tem sabedoria não faz as coisas vagamente. Quem tem sabedoria, ele vai ter o melhor proveito do jejum. Por isso, Deus me fez entender uma coisa. Jesus tinha o hábito de jejuar muito antes de ser conduzido pelo Espírito Santo. Por isso é que ele conseguiu cumprir com os 40 dias só com água. Você deve estar se perguntar, como assim? O que te garante que Jesus só fez jejum de água? A Bíblia fala. Jesus, todas as vezes que a Bíblia especifica jejum de alimento, sem comer, todo jejum que a Bíblia fala sem comer, significa que ele bebeu água. E todas as vezes que a Bíblia fala sem comer e sem beber, é jejum seco. Então, vamos desconstruir certos conceitos que muitos de nós usamos. Então, para explicar isso, eu quero colocar aqui dois pontos cruciais que é para nós fecharmos. Que o primeiro é que, humanamente falando, se Jesus não tivesse se preparado ou tendo uma vida de jejum e oração antes dele experimentar o jejum de 40 dias só com água, ele iria morrer. Isso é certo. Faça as tuas pesquisas e você vai perceber que, de acordo à ciência, o nosso corpo, por norma, ele só consegue sobreviver sem água até de 3 a 7 dias. Tem alguns casos que são exceção, mas por norma, o nosso corpo só consegue sobreviver de 3 a 7 dias. Se passar disso, isso é um caso que eu disse errado. O segundo aspecto para nós fecharmos é o quê? É que muitos hoje tentam jejuar para se vangloriar. E todas as vezes que fizemos jejum baseado no orgulho, até aquilo que nós demos aqui, deixa só abrir aqui rapidamente, que é para nós fecharmos no livro de Provérbios 8, do versículo 13, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O que é que Deus está a nos falar aqui? Se você brincar com o jejum, você vai reduzir o tempo de qualidade que você teria da tua vida. Quer comais, quer façais, faça tudo para a honra e a glória de Deus. Entenda só uma coisa. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa com o propósito de não ser para a glória de Deus, nós iremos enfrentar consequências das nossas escolhas. É a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que nós semeamos, um dia nós iremos colher. E vou voltar a repetir. Todas as vezes que nós jejuamos na ignorância, na emoção, na impaciência, com propósitos fora da vontade de Deus, somos nós que estaremos a nos prejudicar. Eu vou terminar, agora é para terminar mesmo, dizendo o seguinte. Todas as vezes que nós jejuamos errados, é menos um que você dá ao teu corpo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam durante esse percurso. Eu tenho plena certeza que esta série não só mudou ou vai mudar a vida de muitos, como também ela não foi simplesmente para você, ela também começou a ministrar primeiramente para mim. E é isso que eu disse. À medida que eu fui traduzindo o livro, à medida que eu fui estudando e preparando essa série, aquilo que tem uma frase do pastor Michael Todd que diz assim: a Bíblia é o único livro que quando você lê, ela te lê de volta. E à medida que eu traduzi esse livro, eu entendi também isso, porque esse livro é totalmente baseado na palavra de Deus. E eu quero simplesmente te pedir uma coisa. Não deixa que essa série morra hoje. Por isso, vou voltar a pedir o apelo que eu fiz no princípio. Partilha o máximo que você puder. Faça com que essa mensagem atinja o máximo número de pessoas possível. Porque nós acreditamos que Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que não só ouvem de Deus, mas também que são carregados do poder e autoridade do Espírito Santo. Que simplesmente é possível ser
ativado através do jejum e oração. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu ministério, abençoe tudo aquilo que você tocar. Hoje e sempre eu declaro paz e prosperidade para a tua vida e eu espero por você e que você possa trazer grandes testemunhos depois de ler esse livro, porque a tua vida não será mais a mesma. Tal, do mesmo jeito que aconteceu comigo. Que Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.